Aprenda da Palavra de Deus. Como você pode identificar a adoração verdadeira? Este artigo considera algumas perguntas que você talvez tenha e mostra onde encontrar as respostas em sua Bíblia. As testemunhas de Jeová terão prazer em analisar essas respostas com você. 1. Existe apenas uma religião verdadeira? Jesus ensinou apenas uma religião a seus seguidores: a verdadeira. Ela é como uma estrada que conduz à vida. Sobre essa estrada, Jesus disse: poucos são os que a acham. Mateus 7:14. Deus só aceita a adoração baseada em sua palavra da verdade. Todos os adoradores verdadeiros estão unidos em uma só fé. João 4:23 e 24 diz: não obstante, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, pois, deveras, o Pai está procurando a tais para o adorarem. Deus é espírito, e os que o adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. João 14:6 diz: Jesus disse-lhe: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Efésios 4:4 e 5 diz: há um só corpo e um só espírito, assim como também fostes chamados em uma só esperança a que fostes chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 2. Por que tantas religiões afirmam ser cristãs? Os falsos profetas corrompem o cristianismo e o usam em interesse próprio. Como Jesus predisse, eles se apresentam como suas ovelhas, mas agem como lobos vorazes. O falso cristianismo se desenvolveu especialmente depois da morte dos apóstolos de Jesus. Atos 20, 29 e 30 diz: sei que depois de eu ter ido embora, entrarão no meio de vós lobos opressivos, e eles não tratarão o rebanho com ternura, e dentre vós mesmos surgirão homens e falarão coisas deturpadas, para atrair a si os discípulos. 3. Quais são algumas características que diferenciam a adoração verdadeira da falsa? Os adoradores verdadeiros respeitam a Bíblia como a palavra de Deus. Eles se esforçam para viver de acordo com os princípios dela. Portanto, a religião verdadeira é diferente da religião que se baseia em ideias humanas. Os adoradores verdadeiros não pregam uma coisa e praticam outra. João 17:17 diz: santifica-os por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. 2 Timóteo 3:16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. A religião verdadeira honra o nome de Deus, Jeová. Jesus tornou conhecido o nome de Deus. Ele ajudou as pessoas a conhecer a Deus e as ensinou a orar para que o nome de Deus fosse santificado. Onde você mora, que religião incentiva o uso do nome de Deus? João 17:26 diz: e eu lhes tenho dado a conhecer o teu nome, e o hei de dar a conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu em união com eles. Romanos 10:13 e 14 diz: pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não depositaram fé? Por sua vez, como depositarão fé naquele de quem não ouviram falar? Por sua vez, como ouvirão se não houver quem pregue? 4. Como você pode identificar os adoradores verdadeiros? Os cristãos verdadeiros pregam o reino de Deus. Jesus foi enviado por seu Pai para pregar o reino. O reino de Deus é a única esperança para a humanidade. Jesus falou sobre isso até o dia de sua morte. Ele ordenou que seus seguidores pregassem o reino de Deus. Se alguém vier à sua casa falar com você sobre o reino de Deus,
A que religião é provável que essa pessoa pertença? Mateus 10, 7 diz: Ao irdes, pregai, dizendo: O reino dos céus se tem aproximado. Mateus 24, 14 diz: E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Os seguidores de Jesus não fazem parte deste mundo perverso. Eles não se envolvem em assuntos políticos, nem em conflitos sociais. Além disso, não imitam as práticas e as atitudes prejudiciais deste mundo. Tiago 1, 27 diz: A forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista de nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas na sua tribulação e manter-se sem mancha do mundo. Tiago 4,4 diz: Adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 5. Qual é a marca principal do verdadeiro cristianismo? Os cristãos verdadeiros se destacam pelo amor que têm uns pelos outros. Eles aprenderam na palavra de Deus a respeitar as pessoas de todos os grupos étnicos. A religião falsa muitas vezes dá forte apoio às guerras das nações, mas os adoradores verdadeiros se negam a fazer isso. Pelo contrário, os membros da religião verdadeira usam de forma altruísta seu tempo e seus recursos para ajudar e encorajar outros. João 13, 34 e 35 diz: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Por meio disso saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. 1 João 4, 20 e 21 diz: Se alguém fizer a declaração, eu amo a Deus, e ainda assim odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem tem visto, não pode estar amando a Deus, a quem não tem visto. E temos dele este mandamento, que aquele que ama a Deus esteja também amando o seu irmão. Como grupo, as testemunhas de Jeová têm mostrado que baseiam todos os seus ensinos na Bíblia, honram o nome de Deus e proclamam o seu reino como a única esperança para a humanidade. Elas praticam o amor e não apoiam a guerra. Para mais informações, veja o capítulo 15 do livro O que a Bíblia realmente ensina, publicado pelas Testemunhas de Jeová. Fim do artigo.